uma coisa interessante, porque a palavra de Deus diz assim, só tem uma coisa que Deus nos pede, né? Deus nos pede filho, dá-me o teu coração. Então, o melhor lugar para o nosso coração estar seguro, guardado, protegido é no Senhor. É óbvio que quando o Senhor está falando, dá-me o teu coração, está implicando aqui confiança, dependência, segurança. E é óbvio que num relacionamento isso precisa existir. Então, no momento que o meu coração está nas mãos do Senhor, confiado a Ele, mas o meu emocional, ou seja, eu posso confiar a alguém, né, que é essa pessoa que vai dividir comigo lado a lado, não é, o dia a dia. Então, essa é uma realidade que precisa acontecer nas nossas vidas. Agora, uma coisa que precisa acontecer é que nós que precisamos sair deste lugar de autoproteção, de autodefesa, porque fomos afetados, fomos machucados, e aí nós criamos esses mecanismos de autodefesa, não é? E muitas vezes a gente não quer mais passar por aquela situação, ou traumática, ou de ferida, ou muitas vezes até nós permanecemos imaturos, como o doutor falou, por causa muitas vezes são das feridas, dos machucados, e nós permanecemos imaturos. Quando a gente para de crescer, quando a gente para de nos relacionarmos assim, de peito aberto com o Senhor, a tendência de nós sermos infantilizados. Então, o que precisa acontecer? Primeira coisa, eu preciso escolher sair deste lugar de autoproteção. Porque nós temos que entender que nem o nosso Senhor Jesus foi isento de ser traído, de ser ferido, de ser machucado. Então, relacionamento interpessoal vai trazer muitas vezes machucados e feridos? É claro que sim. Somos distintos, somos diferentes, temos personalidades, temperamentos diferentes, vamos ser machucados e vamos nos ferir sim. Mas uma coisa importante aqui, não é o que as pessoas fazem que determina a nossa vida, mas é como que eu reajo diante dessas coisas. Porque nós sempre vamos nos machucar, ferir, mas aí nós temos o quê? A grande solução criada pelo Senhor, que é o perdão através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, através do perdão e do seu sangue, Ele nos limpa, nos perdoa e, ao mesmo tempo, nós temos a escolha de perdoar as pessoas para que eu fique livre de todo fardo, de todo peso. Então, o que determina na minha vida não é o que as pessoas fazem, e sempre vamos ter embates e situações, mas como que eu vou reagir diante disso? Sabendo quem eu sou em Cristo Jesus, o meu valor, a minha identidade, qual é a minha verdadeira imagem diante de Deus. Eu sou criação do Altíssimo, então eu tenho um valor, você tem um valor. Então eu tenho que sair deste lugar e abrir meu peito para as pessoas, porque o Senhor, Ele é muito claro nesse aspecto, ou seja, para eu amar as pessoas, porque o que adianta eu dizer que amo a Deus, mas não amo meu irmão? Eu estou sendo falso. Mas uma coisa interessante quando você fala de sair das autodefesas, para sair da defesa, você vai ter que... A questão da ponte. Se você tiver uma ponte sem nenhuma portas, eu falo que a pessoa tem que ter um filtro. Exatamente. Claro que duas coisas que se aprende em terapia, uma é mudar interiormente para mudar exteriormente, e a outra é lidar com os outros. Isso. Você tem que aprender a lidar com a pessoa do jeito que ela é. Então, à medida que você vai lidando, você tem que ter algumas barreiras, alguns filtros, porque confiança é um negócio conquistado progressivamente. Então, você conhece uma pessoa hoje, você não pode simplesmente abrir as portas. Claro, você vai conhecendo e vai liberando barreiras à medida que você vai ganhando confiança. Claro. Aí as pessoas aprendem a lidar. O problema das pessoas é que elas vão de um extremo para o outro. Ou elas se prendem muito ou elas se abrem muito. As duas coisas não funcionam. Agora, uma coisa interessante que você falou, que eu quero colocar, que eu acho muito importante, é o valor que as mulheres têm. As mulheres têm muito mais poder do que elas acham que elas sabem que elas têm. O que muda hoje em dia? Por que os homens estão fazendo com as mulheres o que eles estão fazendo? Porque as mulheres estão deixando. O que as mulheres conseguiram de progresso? Foi porque os homens deixaram? Não, foi porque elas ocuparam o espaço. Então, no amoroso, o que eu trabalho com as minhas clientes é isso. Elas amadurecerem, saberem lidar com o homem desde que ele chega. E não entrar nessa fantasia, conhecer o cara progressivamente. À medida que ela amadurece, ela consegue ter um relacionamento melhor, porque ela não vai entrar em qualquer relacionamento. Quanto mais madura é uma pessoa, mais ela conhece a maturidade do outro e não entra. Ela vai fazer escolhas melhores. Se as mulheres mudarem a posição em relação aos homens, os homens hoje eles administram o sentimento feminino. A mulher, quando ela gosta de um cara, ela simplesmente abre as portas.
O homem pode não gostar dela, mas ele administra aquele sentimento dela. As mulheres, na verdade, se elas mudarem o jogo, elas fazem os homens vir atrás dela. Só que elas estão facilitando em excesso. Hoje em dia, quando eu converso com uma mulher, a coisa mais que eu procuro hoje em dia em homem é compromisso. Quando a mulher chega contando que o cara é lindo, bonito, maravilhoso, e isso e aquilo, aí eu começo a questionar determinadas coisas. Duas coisas que são fundamentais em homem em dia: compromisso e caráter. Porque a maioria das vezes o cara ser lindo, bonito, maravilhoso, romântico, passeador, fazer Qualquer isso. um, né, doutor? Isso aí, todo homem faz isso. Exatamente. Agora, chega ali 3, 4 meses de relacionamento, é interessante. 3 meses de relacionamento, ele começa a cair numa certa monotonia. Na hora que ele cai na monotonia, que a pessoa começa a questionar, porque é uma pequena paixão, quando ela acaba, que ele começa a questionar, se o cara não quer nada, ele pula fora. A mulher já está envolvida. Se a mulher for imatura e gostar daquele sujeito, supervalorizar aquele sujeito, ela fica submetida na mão dele. E ele a administra enquanto ela quiser. Doutor, dá licença, desculpa lhe cortar, eu sempre digo que as mulheres, elas querendo, elas têm os homens nas mãos. Não, a mulher, Ela tem o homem nas mãos, quando ela quiser. O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. Aí eu falo com as mulheres assim, hoje em dia tem que trabalhar com as mulheres e falar, não adianta você falar meia hora com um homem, para depois a mulher fala meia hora para o homem, ele fica ouvindo. Quando ele para, o que ela quer ouvir? Qual é a palavra que ela quer ouvir? Concordo. Aí se ela vira e fala com ele assim, se ele fala com ela assim, mas, aí ela volta a falar tudo de novo. Porque ele não entendeu bem aqui. Eu falo, mulher, homem, ele trabalha por argumento. Você não precisa falar muito. Você coloca um argumento lógico e um argumento emocional. Fala 5, 10 minutos e para. Se ele resmungar, ou se ele não resmungar, tá bom. Se ele resmungar, ele vai resmungar, eu vou pensar nisso. E ele pensa. Ele sai dali... Por incrível que pareça, né, doutor Dalton? Ele pensa. Ele sai dali, pensa naquilo. Se ele gosta da mulher, ele vai querer agradá-la. Ah, fulana disse isso, disse aquilo, ele volta. Agora eu falo com as mulheres, você quer a autoria ou você quer a mudança? Tem homem mais maduro, volta e fala assim, você me disse isso, meu bem, eu pensei, tá. Homem mais imaturo, ele tem uma ideia brilhante, por coincidência que você deu para ele. Né? Aí ele volta com aquela ideia brilhante para você. Eu pensei nisso, me surgiu uma ideia como se fosse dele. E te conta a mesma história. Aí você tem duas opções, brigar pela autoria ou ficar calado e esperar a mudança. Então eu falo que as mulheres são o pescoço, desde que elas saibam lidar. Eu falo com as mulheres assim, germina a ideia na cabeça do homem e deixa. Deixa que ele vai... Planta e ela vai germinar. Agora, se você quiser usar o método masculino, que os homens também têm que reduzir isso, é ganhar de homem na marra, você está num fusquinha, num ninho subindo uma estrada e vem uma Scania carregada, você vai bater de frente com ele. Então, se você pegar um homem na marra, ele não funciona. O segredo da mulher é a utilização do emocional até certo ponto. Principalmente porque os homens não têm isso tão desenvolvido. O que o homem quer na mulher? Ele quer afeto, ele quer apoio. Eu tenho um ditado que as pessoas falam negativamente dele porque é mal compreendido, é que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. É atrás não porque ela seja inferior, é porque ela trabalha nos bastidores. Ela está do lado, na vida ela está do lado. Mas muitas vezes um homem famoso, você não conhece a mulher dele. Mas a mulher dele é que dá o apoio e fala, não, meu bem, vai mais. E o grande exemplo disso, doutor Dalton, é a nossa própria televisão, porque a gente está aqui com a cara, né, na câmera, com os rostos aqui estampados, mas existe uma grande gama de profissionais que nos ajudam a fazer tudo isso. E aí a gente vai entender um pouco dessa ideia do bastidores, casamento, dos bastidores. As pessoas sem eles não aconteceriam. Ou seja, sem a mulher, o homem seria por isso um que eu Zé. entendo que... Você não está vendo eles, mas sem eles não aconteceria isso. Essa é a história que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, porque normalmente ela não é famosa. Agora, mesmo que ela não seja famosa, a mulher sabe levar o homem para onde ela quer. Só que as mulheres hoje em dia, elas são extremamente romantizadas, extremamente emotivas e estão procurando o príncipe encantado até hoje. Vou te contar uma história. Homem tem uma mistura de príncipe e sapo. Tem uns que tem mais sapo do que príncipe. E mulher é uma mistura de Cinderela com gata borralheira. Só que, na verdade, tem mulheres que têm bons maridos, mas elas acham ruins. Por quê? Ela queria um príncipe, um cara com 100%. Você não vai achar um sujeito 100%. Então, quando a pessoa ela enfatiza o negativo,
ela tem um bom marido, mas acha ele ruim, porque ele não dá tudo que ela Mas aí quer. é bom quando o sapo vira príncipe, né? O pior é quando o príncipe vira sapo. sapo. Aí que é complicado. Deixa eu só chamar aqui, Aí gente. complica a questão. A gente vai caminhar para o final do nosso programa daqui a pouquinho, mas você pode ainda participar e concorrer a esses brindes que nós vamos mostrar agora para vocês aí, que são livros especiais e também um CD muito importante aí para você ouvir, que é o CD Creio, que tanto abençoou as vidas. Olha, tem temas ali que podem te ajudar, aliás, vão te ajudar muito nos seus relacionamentos. Eu achei que tinha perdoado, A Verdadeira Adoração, também um livro da pastora Ana Paula, e O Poder da Fé em Tempos Difíceis, e também lá o CD Creio lá em cima. Então, liga aqui pra gente, participa. O programa de hoje daqui a pouco vai se encerrar, mas amanhã a gente vai ter mais Clínica Dama também com mais brindes, então pode ir ligando aí, acabando o programa, fica à vontade. O telefone para você ligar é 3209-3301. A gente vai chegando para o final do programa, então a gente trouxe boas lições, acho que no programa de hoje, interessantíssimas, que foi a questão, não vamos criar muros, mas também não vamos facilitar as pontes, né? Com que essas certeza. pontes têm algumas catracas, né? Que é ali da confiança, da credibilidade, que são conquistas, né, que acontecem. Agora, eu ia fazer uma pergunta para você, Guerra, que acho que cabe muito, que teve uma ligação da amada esposa logo no começo do programa. Quantos anos de casado? 22. 22 anos. A gente tem aqui 22 anos de casamento. Você, pastor Rogério? 28. 28. Pastor Dalton? Eu tenho 22. 22. 16. 16 e eu tô aqui indo pro segundo. Mas a gente tem um time aqui de primeira. Eu queria que você falasse um pouco, pastor Guerra, do segredo, não um segredo místico, que a gente nem acredita nisso, mas efetivamente, quais foram os momentos que você entendeu que como homem você poderia fazer a sua mulher feliz? Quais foram os momentos que você teve que ceder e falou, não, aqui é importante que ela seja feliz? O primeiro, amor. E o segundo lugar, valorizar a esposa que você tem. Olhar as qualidades dela. Que muitas vezes as pessoas olham os defeitos. A gente tem que olhar as qualidades, né? Os defeitos a gente supera e ajeita eles, mas as qualidades, elas que vão nos ajudar a conviver. E eu sempre, na minha esposa, olhei as qualidades dela. Aquilo que o Dr. Adalto falou, né? Nos bastidores, ela sempre foi uma companheira. Sempre me ajudou, sempre acompanhou, sempre me incentivou, não é? Como você Agora disse, você vai fazê-la chorar lá em casa, né? A pessoa que me veste, né? Ela compra roupa para mim. O pastor Guerra está falando isso porque a gente sempre agradece a quem veste, agradece as pessoas vão agradecendo, Ela e ele escolhe chega no as final e fala camisas. assim, eu quero agradecer a minha esposa que me veste. Então, assim, eu acho que o amor, né? E isso Deus coloca no coração da gente, a gente, né, valoriza a esposa que você tem, leva um buquê de flor, leva um bombom, né? Você compra um bombom, só Dá um real. dinheirinho para ela comprar alguma coisa a mais, não Dá um dinheirinho para ela comprar, vai, né? Leva ela no shopping center, fecha o olho, deixa ela comprar. Depois vai ter que abrir o olho para pagar a conta. Depois tem que Pastor abrir. Rogério, Agora, essa recomendação depende se a mulher Essa é perigosa. se ela for né? muito Perigosa. emotiva, né? Dá ela um cartão de crédito, ela compra o shopping. Não, dá um limite, ó. Deixa eu perguntar dá um aqui. limite. Eu ia perguntar para o Dá pastor um Rogério, mas limite. como o assunto foi da mulher aqui, já está estendendo para a pastora Lúcia. Pastora Lúcia, até para a gente finalizar, vale a pena mesmo essas demonstrações vindas de um homem que você ama? Isso, a surpresa. Eu vou te fazer uma pergunta até mais profunda. Dá para surpreender uma esposa ainda com 22, 19 anos de casado, como é o seu caso? Com certeza. Meu marido, todo dia, ele diz, eu te amo pra mim. Ai, meu Deus, né? coisa linda. Estamos em isso. lua de mel ainda, né? Então, com certeza, sim. E o que é mais legal é, assim, eu me conhecer e eu conhecer o meu marido. Conhecer e, principalmente, valorizar as qualidades que ele tem. Assim, isso é super importante. Muito bom. Pastor, já a gente está chegando ao final, então deixa aí umas considerações boas sobre essa questão das pontes. As pontes. As pontes, elas precisam existir, sabe por quê? Porque o nosso Senhor, Ele é o Supremo Pontífice. Ele se fez ponte para que fosse abreviado, ou seja, essa distância entre o homem e o Senhor. Então, Ele é a ponte e nós temos que fazer a ponte porque Ele fez antes por nós, para que hoje nós pudéssemos ter esse privilégio de nos relacionarmos com Ele e amarmos as pessoas que Ele confia para estar conosco. Amém.